Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, primeiro jogo da semifinal. E a gente está aqui para fazer uma análise antes dessa partida que acontece logo mais às 9h30 da noite no Mineirão. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, é isso aí. Estamos agora em fase decisiva de Copa do Brasil e é claro que a gente não ia deixar vocês sem um vídeo nosso de análise, de uma previsão do que vai acontecer entre Corinthians e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Corinthians, porque o jogo é no Mineirão, a volta será em São Paulo, e também faremos sobre Fluminense e Vasco, sobre esse momento final da Copa do Brasil. A gente vai estar aqui entretendo vocês com o nosso conteúdo. E, Matheus, eu já queria te fazer uma pergunta. Analisando os últimos jogos das 2 equipes aí, como que você avalia que elas vão chegar já para esse confronto? Eu acho que esse é um confronto tanto quanto difícil de analisar, porque o, o Cruzeiro fez uma temporada melhor que o Corinthians em 2025. Acho que isso a tabela do Campeonato Brasileiro consegue mostrar. Mas eu tenho a impressão, a sensação de que o Corinthians, em jogos decisivos, ele é um time que consegue entregar mais do que um campeonato que exige regularidade. Ele é um time que oscilou muito no Campeonato Brasileiro, teve ali momentos instáveis. Só que se você pega o trio de frente do Corinthians com Garro, Yuri Alberto e Memphis, são jogadores que podem definir qualquer partida no futebol brasileiro. Ainda tem o Hugo, que é um goleiro que vem sendo convocado para a seleção, um goleiro decisivo, pegou pênalti na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, só para citar um exemplo de um jogo grande que ele decidiu para o Corinthians. Então, a distância da temporada mostra uma coisa, mas a distância que eu vejo para esse jogo ela é menor do que foi apresentado ao longo de 2025. Para mim, o Cruzeiro tem um time mais bem treinado, mais encaixado. O Matheus Pereira fez uma temporada absurda. O Caio Jorge foi artilheiro do campeonato. Se não me engano, é o artilheiro da Copa do Brasil também. É. Então, o Fabrício Bruno faz uma temporada espetacular. O Cássio é um goleiro experiente, pegador de pênalti, que pode ser fator num confronto de mata-mata. Classifico o Cruzeiro como favorito, mas não é tão favorito quanto as pessoas podem achar. Tipo, é o terceiro colocado do campeonato contra o 13º. É um jogo que vai ser moleza. Não, não vai ser. O Corinthians tem capacidade de agredir o Cruzeiro, decide dentro da sua casa, o que é importante também para esse cenário, mas no Corinthians vindo mais fechado no jogo no Mineirão, tentando resolver tudo em São Paulo. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, então passo a bola para vocês. Se eu lembrar, eu complemento depois. Eu concordo com o que você falou, acho que o Cruzeiro é favorito, mas imagino um jogo mais difícil do que foi há algumas semanas atrás no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro fez um 3-0 que foi 4, né, com um gol mal anulado, na minha opinião, do Sinisterra, que para mim, assim, a diferença entre as equipes foi gritante naquela partida. Se você for se você tirar, algumas goleadas, o 8-0 do Flamengo, o 6-0 do Vasco, coisas assim, eu acho que talvez um dos jogos em que mais houve disparidade entre 2 equipes no Campeonato Brasileiro. E assim, não acho que isso vai acontecer. Sobre o que você falou, o Corinthians aparentemente vem numa formação mais defensiva, pelo que eu vi hoje no GE. A ideia do Dorival é vir com 4 meio-campistas defensivos. Vai vir com José Martínez, Maicon, André Carilho e Breno Bidon. E no ataque, Memphis e Yuri Alberto. Então, o Garro começaria a partida no banco para dar mais intensidade e fortalecer mais a defesa no meio, que foi um grande problema do Corinthians nesse jogo contra o Cruzeiro, né, que teve diversos problemas. A competitividade no meio de campo foi uma delas. O Cruzeiro era muito superior ali e o Matheus Pereira tinha muita liberdade para jogar. Eu acho que essa é a primeira coisa que o Corinthians tem que consertar para essa partida. Se você deixa o Matheus Pereira jogar, é 90% do caminho andado para o Cruzeiro ganhar um jogo. Sabe, ele, para mim, é o jogador mais importante dessa equipe. É o cara que, quando ele tá bem, o time inteiro do Cruzeiro vai bem. E provavelmente, né, com essa formação que, pelo que o GE noticiou, foi a que foi mais trabalhada pelo Dorival nos últimos treinamentos, parece que o Corinthians quer
embolar esse meio de campo, desacelerar a partida e levar a partida para decidir em Itaquera. É igual você falou, em Itaquera vai ter muita pressão, a torcida vai estar junto, o ambiente do estádio vai ser hostil para o Cruzeiro. Se tiverem 2 empates, o Hugo é um goleiro pegador de pênalti, então eu acho que em questão de competitividade, de vontade, essa partida vai ser muito diferente do Campeonato Brasileiro. O que para o Cruzeiro também é algo positivo, porque se a gente for olhar, o Cruzeiro tem a maior sequência invicta dos times no futebol brasileiro, da primeira divisão, mas tem muitos empates aí no meio. A questão do Cruzeiro, na minha análise da temporada, é que nos empates e mesmo nas derrotas, dificilmente o Cruzeiro era superado tecnicamente ou taticamente. Os resultados ruins do Cruzeiro geralmente vinham em partidas ruins na questão de intensidade. Parecia às vezes que os jogadores entravam meio desligados e aí já começava tomando gol, ou então o time estava meio cansado no meio de campo. Lucas Silva é um jogador que no final da temporada ele fisicamente deu uma decaída. Então parece que o Cruzeiro não estava muito ligado em várias dessas partidas, mas invariavelmente nos grandes jogos e nos jogos decisivos durante o ano 2025 inteiro com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro competiu muito, seja os jogos contra o Atlético na própria Copa do Brasil, seja contra Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Quando o jogo é grande, o time do Cruzeiro vem muito intenso. E eu acho que isso é geralmente o diferencial das vitórias do Cruzeiro. Então eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que o Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo eu acho que o Cruzeiro vai entrar mais ligado e por isso eu ainda considero como amplamente favorito nesse confronto. O que eu ia falar era justamente sobre a sequência de empates que o Cruzeiro teve nessa reta final e você acabou destacando. Também por conta da parte física, né? O Cruzeiro parecia um time ali um pouco mais desgastado ali na reta final de temporada. Isso também pode ser um fator. Os dois times estão numa reta final. O Cruzeiro, bem ou mal, estava vislumbrando uma disputa de título brasileiro. O Corinthians já estava ali basicamente em banho-maria no Campeonato Brasileiro até o final, estava focado na Copa do Brasil. E um jogo duro, eu prevejo assim. O 3-0 que foi no Campeonato Brasileiro não pode ser levado como parâmetro nem para o Corinthians, nem para o Cruzeiro. Sim, não imagino os dois times com a postura que estavam naquele jogo, né? Porque, que nem você destacou, o Matheus Pereira jogou muito solto ali naquele jogo, o Caio Jorge se destacou muito bem. Não acho que o Corinthians, num jogo tão decisivo, vai dar tanta liberdade para os principais jogadores do Cruzeiro. E é importante para o Cruzeiro ditar o ritmo da partida. E um jogador que você destacou, dois, na verdade, que são muito importantes para fazer isso, é Matheus Pereira e Lucas Silva. Matheus Pereira ele é um cara que ele gosta muito de participar, às vezes ele baixa um pouco a linha para chegar perto dos volantes, para participar do jogo. Ele é um cara que ele gosta muito de ter a bola no pé, para o jogo ser da forma com que ele gosta que o jogo caminhe. E o Lucas Silva, o Cruzeiro que do Leonardo Jardim, que ficou muito destacado por ter um contra-ataque muito forte, por ser um time muito intenso, de muita velocidade, ele é um cara que consegue controlar um pouco mais o jogo do time do Cruzeiro. É um cara que tem um ritmo um pouco mais pausado e acho que ele é serve de um termômetro, um equilíbrio que o Cruzeiro precisa muito. Você destacou, o Lucas Silva na reta final estava sentindo a parte física, não estava conseguindo mais render tanto quanto jogou ao longo da temporada, eu concordo. Mas a questão é que não tem nenhum outro jogador no time que faz isso que ele faz. Então, por isso mesmo, desgastado, vai com ele mesmo, porque é uma função que o Jardim vê como fundamental no time do Cruzeiro. E eu também vejo, além de toda a experiência, toda a liderança, o Lucas Silva, dentro de campo, ele correspondeu muito ao longo dessa temporada. E o Cruzeiro precisa dele muito bem se quiser passar para a final da Copa do Brasil. É, eu acho que os 2 times descansaram aí nesse meio de semana, né, no final de semana, para esse jogo no meio da semana, então provavelmente fisicamente vão chegar os 2 inteiros, a não ser alguma lesão anterior. Mas uma outra questão, Matheus, é que a gente falou aqui, por exemplo, o Cruzeiro, a gente vê o Corinthians fechando o meio, então provavelmente as pontas vão ser muito importantes e o Arroio, que fez uma grande partida contra o Corinthians nesse jogo do Mineirão, também provavelmente vai ser muito necessário para conseguir furar esse bloqueio que o Corinthians está montando. Eh, mas assim, a gente falou um pouco sobre como o Cruzeiro pode ganhar esse jogo. E como que você acha que o Corinthians pode ganhar esse jogo aqui no Mineirão? Pela escalação que você falou no meio-campo, é depender da dupla de ataque.
O Yuri Alberto é um cara grande, é um cara que tem um físico, forte ali para poder disputar uma bola. Não é um cara para que ficar lançando bolas e tentar ganhando todas de cabeça, mas ele é um cara que se precisar uma ou outra ele pode tentar conseguir. E o Memphis, quando ele quer, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. A qualidade está lá, o problema é a vontade. Ele não é todo jogo que ele entra assim com uma disposição e talvez seja até mais preocupante do que um alento, né? Jogador que joga quando quer, ele me faz sentir mais medo que jogador ruim. Porque o ruim eu sei que ele vai se esforçar, e o erro é beleza, ele não consegue. O bom, que tem um joguinho aqui de 24ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o 12º, não vou entregar tanto. Esse jogador, para ele clicar e voltar a entregar o máximo, é, pode ser que não consiga. Mas se o Corinthians quiser ter alguma chance de ganhar esse jogo pela escalação de meio que você passou, vai centrar muito o jogo na dupla de ataque. E eles têm capacidade de decidir qualquer partida quando estiverem num dia bom. Eu acho que o Corinthians vai fazer uma coisa que o Cruzeiro fez muito durante toda a temporada, né, que é partir para o contra-ataque. Por essa escalação, eles vão ali se fechar, coloca 4 jogadores no meio de campo para travar o principal armador do Cruzeiro, que joga centralizado, que é o Matheus Pereira, e provavelmente vão depender de lançamentos longos, por exemplo, do Bidon, que é um excelente passador, para a velocidade ali, principalmente do Yuri Alberto. E o Memphis também pode receber uma bola de costas, conseguir um bom drible, um bom passe. Eu acho que o Corinthians está mais para jogar mais na defesa e sair no contra-ataque, enquanto o Cruzeiro provavelmente vai ter uma postura muito semelhante à partida do Campeonato Brasileiro. É que foi uma partida em que o Cruzeiro atacou muito rápido e pressionou muito em cima também. O Corinthians não conseguia respirar. Dificilmente o Corinthians passava do meio de campo, principalmente naquele primeiro tempo. O Corinthians não conseguia sair do meio de campo. Talvez esses 4 meio-campistas mais atrás também podem ajudar um pouco mais em reter essa bola, tocar essa bola com mais calma, do que tentar acelerar muito. Mas ao mesmo tempo, você não tem um jogador muito de escape. O Yuri Alberto é rápido, mas ele não é um ponta driblador. Ele pode ganhar uma bola na velocidade, na força, na trombada. Mas ele não é um cara que vai te dar um escape pelo chão, que vai ficar recebendo uma bola e partindo para cima do lateral e driblando. Então eu acho que o Corinthians vai depender bastante desse lançamento longo, de uma bola nas costas. E por outro lado, o Cruzeiro tem bons jogadores nessa situação. O Fabrício Bruno, que talvez seja o melhor zagueiro para você ter no futebol brasileiro, numa situação dessa de velocidade, e de trombada. Ele é o cara, talvez o zagueiro mais rápido e mais forte do Campeonato Brasileiro. E você ainda tem o Kaique na lateral esquerda, que também é muito bom nisso. O William geralmente sobe mais, mas defensivamente o Kaique é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro também. Então eu acho que essa, essa formação do Corinthians tem que conseguir passar por esses dois pilares da defesa do Cruzeiro. Por outro, e igual a gente falou, né? Essa partida que teve no Campeonato Brasileiro, ela não pode servir de parâmetro para nenhuma das duas equipes. Mas ao mesmo tempo, não que perder de 3-0 seja bom, mas eu acho que o Corinthians aprendeu mais com aquela partida do que o Cruzeiro conseguiu aprender. Né? Quando você perde, você aprende bastante. Quando você ganha com a facilidade que foi, você obviamente aprende algumas coisas que funcionam, mas numa partida que provavelmente vai ser diferente com jogadores diferentes, as lições que o Cruzeiro tira daquele jogo são mais limitadas do que o próprio Corinthians. Concordo com você, o Corinthians vai entrar com uma postura muito diferente. E você citou a falta de um jogador ali de velocidade no ataque do Corinthians para arrancar um possível contra-ataque. Eu lembrei que vi vídeos de rádios corintianas, assim, de canais no YouTube, destacando justamente o Arroio, que é um atacante que chegou no meio da temporada para o time do Cruzeiro, que tem essa característica, e eles falavam que é um jogador que está em falta no Corinthians, então se poderia pensar numa possibilidade desse tipo para jogar, é, as opções do Dorival são mais limitadas nessa característica de jogador. Então é mais uma dificuldade para o Corinthians se quiser sair no contra-ataque, né? O Corinthians teria ali para a função o Vitinho, que é um bom jogador, mas que às vezes entra meio desligado, né? Um jogador meio 880. Tem o Thales Magno, que eu acho que o torcedor corintiano prefere quando ele não entra em campo, não tem jogado bem. Mas realmente o Corinthians tem jogado no ataque mais com atacantes como o Memphis, como o Yuri Alberto, como o Guinegão. Teve um menino da base que jogou, a gente até destacou num outro vídeo,
que me fugiu o nome, é algum Inho, que jogou muito bem as últimas partidas pelo lado direito do Corinthians. Agora me fugiu o nome, eu vou até pesquisar aqui. Não sei se você lembra, você lembra? Não, confesso que eu não tô lembrando desse jogador, mas o Cruzeiro ele vem de uma temporada melhor que a do Corinthians, né, apesar do Corinthians ter ganhado o campeonato estadual e o Cruzeiro ter ficado pelo caminho. São 2 times que precisam demais do título, assim, óbvio que ganhar é sempre bom, mas na situação que os 2 estão, um título seria ainda mais importante. O Corinthians ele não ganha um título, de relevância nacional desde 2017. O Cruzeiro, desde 2018, passou 3 anos na Série B, quase acabou, então seria o primeiro título depois dessa volta do time ali aos grandes palcos, a disputar os grandes campeonatos. Então, vale demais para os dois clubes, assim. Então, poderia ser um alento para a torcida do Corinthians, que a gente destacou, vivia um ano muito conturbado, dentro de campo, fora de campo, e uma taça da Copa do Brasil poderia ser um respiro para a torcida do Corinthians, que vem sangrando muito ao longo desses últimos anos, né? Vem sendo anos complicados para o Corinthians. E para o Cruzeiro, que passou por um calvário que parecia não ter fim na Série B, voltou, está estruturado, fez um grande campeonato brasileiro e o título da Copa do Brasil pode servir como uma afirmação. O Cruzeiro está de volta como o grande time que sempre foi e vai disputar os grandes campeonatos daqui para frente. Então, esse título pode ser a coroação de um grande ano que o Cruzeiro fez pós a chegada do Leonardo Jardim. Então, um jogo que vale demais para as duas equipes. O jogador é o Dieguinho, que eu pesquisei aqui, bom jogador Dieguinho, vem de boas partidas. Não vão confiar num menino de 18 anos para ser titular numa semifinal de Copa do Brasil, mas é um cara que às vezes até entrando no segundo tempo pode dar um trabalho ali pelo lado do campo do Cruzeiro. E ainda tem o Ângelo Romero, que é outro que está na categoria Thales Mágico, que eu acho que a torcida do Corinthians não quer ver ele em campo. Thales Mas trágico. a questão é, eu acho que o Cruzeiro, uma grande parte dessa partida do Cruzeiro vai ser justamente como a equipe vai lidar com o favoritismo, porque o Cruzeiro é favorito, todo mundo fala que o Cruzeiro é favorito, vão ter 60.000 pessoas no estádio considerando que o Cruzeiro é favorito, e os jogadores que estão ali, é óbvio que você tem jogadores mais experientes que já viveram, inclusive no próprio Cruzeiro, fases vitoriosas, como Lucas Silva, Lucas Romero, o Fabrício Bruno viveu no Flamengo, apesar de já ter jogado no Cruzeiro antes. O William também viveu no Internacional, tem experiência na Europa. Mas assim, tem vários jogadores que estão ali que viveram o Cruzeiro ano passado e esse ano, que são bons times, que foram bem no Campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento teve a pressão de ser campeão. Agora, nessa Copa do Brasil, o Cruzeiro tem a pressão de ser campeão. Então eu também acho que vai ser interessante ver como que o time vai lidar com isso, né? Eu confio no trabalho do Leonardo Jardim, eu acho que o time vai entrar muito ligado para essa partida. Mas é com certeza algo interessante, né? O Dorival, por exemplo, tem sido um mestre em Copa do Brasil. Então ele tem ganhado com equipes que não eram favoritas. Então, com certeza, apesar do trabalho dele, a gente já citou aqui algumas vezes nos vídeos, nesse ano no Corinthians ser mediano para ruim, eu acho que ele ainda é um adversário enjoado para se jogar nessa Copa do Brasil. Ele entende da competição e ele vai bem. E eu acho que o Corinthians vai ter uma boa estratégia, considerando ainda a arbitragem, que já foi confirmada que é o Daronco, que é um cara que picota mais o jogo. Quando a gente vê um Corinthians com meio campo mais defensivo, também imagino um Corinthians parando mais o tempo do Cruzeiro, fazendo mais falta, tentando irritar o time adversário. E se o Cruzeiro entrar muito nesse jogo e a torcida começar a perder a paciência, aí o Corinthians pode ganhar uma vantagem que na técnica não está lá. Mas a questão psicológica também pode entrar bastante nessa partida, apesar de que o Corinthians, eh, mesmo tendo ganhado um campeonato estadual esse ano, também os jogadores que estão lá, não, igual você citou, não são jogadores que têm competido por títulos frequentemente no futebol brasileiro. Mas até aí, só Flamengo e Palmeiras nos últimos anos têm feito isso. Então, tem que ver como que cada jogador vai responder essa questão. Eu só discordo um pouco quando você fala da pressão por parte dos jogadores do Cruzeiro.
que eles podem não estar tão acostumados, mas o Cruzeiro chegou numa final internacional na última temporada, onde grande parte desses jogadores eles estavam, no elenco, pelo menos dos principais, dos titulares, só o Christian e o Arroyo que chegou esse ano, os 2 chegaram nessa temporada que não estavam E o naquele Fabrício grupo. Bruno. É o Fabrício Bruno, que viveu no Flamengo, né, o Sim. que você citou, já viveu em outro clube, mas de fato ele não estava. Então o núcleo desse time do Cruzeiro já viveu uma experiência parecida de pressão por um título, disputar uma final, chegar em fases decisivas numa competição como a Sul-Americana. Então, talvez isso dê até uma aliviada nessa questão da pressão do mata-mata, que é um time que já disputou, já chegou numa fase mais avançada, é, pode ter aprendido com aquela derrota do ano passado, né? Ver as coisas que deram errado naquela final. Então, nesse ponto, acho que talvez o Cruzeiro pode estar um pouco mais maduro, assim. Então, acho que talvez a pressão pelo favoritismo, do título, pode pesar, mas não acho que vai ser tão pesado como se o Cruzeiro não tivesse chegado na final do Sul-Americano do ano passado. Se fosse a primeira vez ali desse time, numa fase mais definitiva do mata-mata, aí eu acho que poderia pesar mais. Mas tendo visto a campanha que fez na última temporada na Sul-Americana, acho que fica um pouco mais de boa. É, no final das contas, eu acho que a principal chave dessa partida é com certeza a questão da concentração e intensidade. O Cruzeiro intenso e concentrado é, é favorito no Mineirão contra qualquer time hoje do futebol brasileiro. Então, assim, o Corinthians não é diferente nessa situação. Se o Cruzeiro estiver no seu 110%, eu vejo o Cruzeiro ganhando essa partida. E por isso, meu palpite hoje, a gente está gravando esse vídeo às 11 horas do dia 9 de dezembro, é que o Cruzeiro vai sair vencedor desse primeiro duelo. Para mim é 1-0, tá? Gol do Christian. O Cruzeiro ganha o jogo no Mineirão, mas uma vitória simples que deixa tudo para ser definido na Neoquímica Arena. É, eu acho que esse jogo pode se desenhar de várias formas, porque várias vezes nesses mata-matas de Copa do Brasil, o Cruzeiro faz um gol logo no começo. É, e isso desenha a partida de uma forma diferente. Fez isso contra o Atlético, fez isso contra o Vila Nova, no Mineirão, então fez isso contra o próprio Corinthians, né? Já saiu em vantagem rápido no primeiro tempo na Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Cruzeiro conseguir essa vantagem rápido no começo do jogo, aí a gente pode ter uma vantagem até mais larga, quem sabe, porque o Cruzeiro nessa situação de defender vantagem e contra-atacar é muito bom. Então eu acho que esses primeiros 15 minutos, 20 minutos de partida vão desenhar bastante o que vai ser não só essa partida, como um confronto em geral. Mas é que tá, o Corinthians perdendo de 1-0 o jogo em BH. Eu não vejo eles saindo para o jogo, eu acho que mesmo assim eles vão tentar segurar o resultado para definir em São Paulo. Então, talvez essa questão do contra-ataque não seja tanto um fator. Só se tiver tipo 3-0 pro Cruzeiro, aí tem que tentar sair para diminuir o prejuízo aqui mesmo. Mas Mas também aí não não vejo precisa do esse cenário, contra-ataque né. mais. É, exatamente. É, Você mas quer mais na questão de motivação, né, aí a equipe sim. fica mais motivada, a torcida vem junto e aí acaba, dando mais confiança para os jogadores também. Com certeza, isso sim. Você quer fazer mais algum comentário ou já podemos encaminhar para o final? Podemos encerrar, já analisei tudo que tinha da minha parte. Isso aí, falamos de tudo e mais um pouco. Nós agradecemos você que chegou até o final desse vídeo. Pedimos para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar aqui embaixo o que você acha desse confronto Cruzeiro e Corinthians, qual é a sua expectativa, o seu placar para o jogo no Mineirão, quem que consegue a vaga na final da Copa do Brasil. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo cruzeirense, com aquele seu amigo corintiano, com aquele seu amigo fã de futebol, que o Campeonato Brasileiro acabou, mas o futebol brasileiro ainda continua rolando com a Copa do Brasil, com aquele amigo que não gosta de futebol, que ele vai ver um vídeo, quem sabe eu dou mais uma chance para esse esporte aqui que eu não gostei, e se ele não gostou, ele tá errado também. Compartilhe o vídeo com todo mundo, a mensagem é essa. Muito obrigado você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Fica ligado que também teremos análise de Fluminense e Vasco saindo amanhã. Falou!